Mais uma vez o meu bom dia, sejam todos bem-vindos, meus companheiros de estudos bíblicos, e mais um vídeo nós temos hoje. Amados, os dias que nós estamos vivendo são dias preocupantes, e a gente vê o que está acontecendo em redor, os sinais, e a gente vê que a volta do Senhor Jesus está próxima. E a gente nota também a preocupação de um modo geral da humanidade, o sofrimento, a angústia das pessoas na expectativa das coisas que poderão acontecer daqui para frente. Como a própria Bíblia nos ensina isso, né? Aí vem a pergunta, né? E nós cristãos, o verdadeiro salvo, qual é a atitude diante de tudo isso? Eu já fiz vídeos aqui falando que a atitude do cristão deve ser a atitude de firmeza, né? Não arredar o pé de Cristo, não sair da presença dele. Mas hoje eu quero falar a respeito, amada, da nossa descendência, filhos, netos, as pessoas lá para frente. O que os espera? Qual será os tempos que eles vão enfrentar lá na frente? Como que eles vão sobreviver, né? Então há indagação, e hoje a gente vê que a maior preocupação, principalmente dos brasileiros, pelo menos que a gente vê mais aqui, é com as gerações futuras. Porque do modo como estão se desenrolando, desculpa, principalmente o panorama político, que a gente vê aí a parte de socialismo, comunismo avançando com suas ideologias, então preocupa bastante as gerações futuras. Aí, o que é que o salvo deve de fazer neste caso? Como a nossa posteridade, né? Filhos, netos, vão sobreviver em tempos assim, sem negar a fé, sem negar Jesus Cristo, sem se separar da graça de Deus, porque pode ter certeza, amados, que lá na frente vai voltar aqueles ensinos nas escolas de ideologia de gênero, enfim. A gente sabe que esse sistema comunista, uma das metas principais é acabar com a Bíblia, acabar com as igrejas, acabar com o cristianismo, com religião, e que a gente sabe que esse sistema socialista comunista, o Deus é o partido. Para eles, o Deus é o partido. E eles querem pôr isso na cabeça das pessoas, essa fidelidade ao partido, deixar Deus, deixar tudo de lado. Não é para hoje e para amanhã, é para daqui a anos. Então, eles primeiro têm que ensinar as crianças para depois, então, implantar tudo isso aí. Essa é a preocupação de tanta gente, a preocupação do cristão. Mas vamos ver, amado, nesse vídeo, o que é que a Bíblia nos ensina, como que as nossas descendentes, as nossas gerações futuras, poderão suportar esses tempos sem perder, sem sair fora da graça de Deus. Então eu vou colocar alguns textos aí na câmera que vocês junto comigo nós vamos então ler, vamos meditar e aprender nisso aí. Ora, nós começamos, veja que nós estamos falando de gerações para frente. Então nós começamos aqui por Provérbio 22, verso 6, que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, este versículo já nos mostra que se nós pensamos no futuro, da nossa família, da frente descendentes, nós devemos de começar cedo o trabalho. Assim como essa ideologia comunista, marxista, eles
esperam, se têm paciência para dominar através do tempo, nós temos e começam cedo para ver os resultados lá, muito na frente. Assim, amado, o cristão tem de começar cedo a educação no caminho em que deve andar. Qual é o caminho que um pai ou a mãe cristão acha que o filho deve andar? Os filhos, né? No caminho do Senhor, o caminho é o Senhor. Então, se nós achamos que esse deve ser o caminho que os filhos devem trilhar, deve-se começar a ensinar eles desde cedo, certo? Por quê? Porque lá na escola eles vão aprender coisas diferentes. Então é preciso que já esteja plantado na mente deles, no coração deles, a palavra de Deus. Porque daí, amados, eles vão saber discernir aquilo que eles estão aprendendo lá na escola e em outros ambientes, vão saber discernir pela palavra de Deus o que é que estão aprendendo. Se eles não tiverem a palavra de Deus implantada no coração deles, com certeza vão ser enganados e vão seguir aquelas doutrinas. Então, como que se começa a educação cedo para a família? Veja bem, nós vemos, por exemplo, o que foi colocado na lei para a nação de Israel, serve para nós como exemplo hoje. Veja bem, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Essa é uma coisa que tem de implantar na cabeça das crianças. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Que significa, para ensinar a criança não tem momento, tempo certo. É em todos os momentos possíveis deve-se estar ensinando a criança que Deus é o único a ser adorado. Porque os ensinamentos que eles vão receber nas escolas é que o presidente que vai ser adorado, enfim, que o partido é que tem que ser adorado, o partido é supremo. Eles vão aprender isso, a obediência cega a um Estado, né, a um regime. Agora, se eles tiverem no coração deles já implantado a palavra de Deus, eles vão entender que não é, embora digam que é, mas que não é. Não é o Estado que é o Supremo, mas que o Supremo é o Deus, o Criador de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo é o Supremo Salvador. O Salmo 78, versos 5 a 7. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Não é o que a preocupação da humanidade hoje com os filhos, com a geração vindoura. Então o que é para a geração vindoura? Os pais ensinar os filhos, é criar eles na demonstração do Senhor, né? As gerações vindouras, ensinar eles que em Deus, a porem em Deus a sua esperança, como diz o versículo aqui, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então, nota que aqui está falando em educar a criança antes que seja tarde, irmãos. Antes que seja tarde, educar a criança no caminho do Senhor e inculcar neles que Deus é o Supremo, o nosso Deus é o Supremo, o Senhor Jesus Cristo, e por em Deus, por
no caso, a nossa salvação, tudo é em Jesus Cristo, a nossa esperança, a sua esperança, né? Então veja bem, estes ensinos da lei para Israel são maravilhosos e têm um valor imenso também para a igreja hoje. Percebe? Porque são conselhos sábios, são conselhos para que as gerações futuras não caiam nas armadilhas do comunismo e socialismo. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Veja, lá nós vimos lá a instrução para Israel. Veja que a mesma instrução nós vimos aqui. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Veja, o sistema mundial aí vai ensinar, vai tentar colocar as crianças para que eles cresçam adorando o partido, adorando o Estado. Mas a Bíblia nos diz para criar eles na doutrina e administração do Senhor. Isso, ou seja, pega principalmente de Atos dos Apóstolos para frente e põe na cabeça das crianças que Jesus Cristo é o centro principal de todas as coisas e não o que ensinam nesse sentido na escola. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que de foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo isso aqui, para ele ter em mente e permanecer naquilo que aprendeu e sabendo de quem que aprendeu. De quem que Timóteo aprendeu a ser um cristão, o qual o apóstolo Paulo colocou ele, né, como uma pessoa responsável por igreja em determinado lugar. Veja bem, sabendo de quem tens aprendido e que desde a meninice, então foi educado já desde criança, desde a meninice sabe as sagradas escrituras. Olha que maravilha, que podem fazer-te sábio para a salvação. É o importante aqui. Pela fé que há em Cristo Jesus. Isso aqui que tem de ser ensinado para as crianças hoje, amados. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, certo? Veja o que diz. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em quem? Avó, a tua avó Loide, e tua mãe, Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Veja, veio vindo descendência da avó para a mãe e para o filho. É assim, amados, que queremos deixar uma herança para nossos filhos, não vamos ficar pensando em deixar mansão com piscina, uma frota de carro importado, iates e coisa e tal. Tudo isso acaba aqui, tudo isso termina. Agora isso aqui, amado, eles levam pelo resto da vida aqui e vai permanecer lá na vida eterna. Tá, amado? Muito mais que uma herança de riqueza para a família, deixa-se um legado de um aprendizado na doutrina do Senhor. Ok? Tua mãe Eunice, e que certo estou de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos repetir, amados, este último versículo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. É o que está acontecendo hoje no meio da cristandade. O temor do que vai acontecer para as gerações futuras.
se as coisas continuarem da maneira que estão indo. E tudo se encaminha para isso. Mas veja bem, amados, o temor que as pessoas têm hoje, o que é? Não vem de Deus, e é um temor, então, que a pessoa não ensinou os filhos como devia ensinar na doutrina e a demonstração do Senhor. Tá, amado? Enquanto é tempo, deixe seu legado para os teus filhos. Ok, amado? Era só isso que a gente queria colocar hoje sobre herança, sobre a herança. Muita gente está preocupada com herança para a família, para os filhos. É muito bom se puder deixar, né, provisão para o futuro deles, mas deixa principalmente o conhecimento. O conhecimento é um tesouro que é inestimável. Agora, amados, hoje é falado muito que o conhecimento é uma das coisas mais importantes aqui neste mundo, mas fala-se muito de conhecimento aqui, conhecimento terreno. E isso não dá para conchar, porque vocês vão ver os conhecimentos que vão chamar de conhecimento aqui deste mundo, o que vai ser daqui a alguns anos. Alguns anos lá pela frente. Isso com certeza vai se deteriorar e as crianças vão ser, as pessoas vão ser incitadas a adquirir conhecimento desse mundo, conhecimento humano, que é um conhecimento que lá no final vai dar para perdição. Porque o conhecimento de que Deus não existe, que a Bíblia é uma amontoada de contradições e que não deve nem ser lida e blá 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 blá. Então as pessoas que fizer isso vão ser conhecidos como sábios. Só que o verdadeiro sábio, amado, é aquele que busca conhecimento de Deus, aquele que busca conhecimento do alto. E quando a criança tem esse conhecimento, vai desenvolvendo esse conhecimento, né, das coisas de Deus, essa pessoa tem firmeza, essa pessoa recebe então o espírito de adoção de filho, que clama Abba, Pai, que conhece a Deus como Pai, e não teme. Não teme nada, amado, não teme nada, nada, nada. Nem mesmo a morte, se for preciso, a pessoa não teme. Porque sabe que a morte é lucro, como o apóstolo Paulo falou. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quer dizer, o apóstolo Paulo podia dizer, eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse que é importante. É o importante deixar, amado, dos medos, todas as coisas, porque o medo, ele vem com o medo da morte. E a morte nós temos que entender que isso que é medo para o mundo, que é terror para o mundo, para nós é lucro. Para nós é sair desse sofrimento, desse mundo podre, nojento, para ir para a glória com Cristo. Então, para que temer? Temer o quê? E além disso, sabemos que o Senhor guarda os seus, pode ser onde for, nem que esteja lá na fornalha de fogo, lá na cova dos leões. O Senhor guarda até o momento que é a hora da pessoa partir, da pessoa ir, né, para o seu lar lá no céu. Ok? Então, amados, vamos pensar em deixar este legado para a família. Não se preocupe muito se não conseguir deixar uma boa casa, uma boa conta bancária para os filhos dividir lá e brigarem muitas vezes por aquilo. Mas se preocupe sim em deixar uma educação na demonstração e doutrina do Senhor. Essa é a verdadeira herança que o pai ou a mãe podem deixar. Ok? Terminamos aqui então esse vídeo. Minha gratidão a Deus, como sempre, a Deus em primeiro lugar, a vocês, amados e queridos companheiros de estudo bíblico, a cada um que assistiu este vídeo, a minha oração é que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Ore por mim, para a minha família também. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê então no próximo vídeo. Ok? Portanto, fiquem todos com Deus e
Até o próximo vídeo então.